É isso aí, pessoal. Estamos aqui, ó, no laboratório da Sabra, testando exatamente os abrasivos que são indicados para qualquer tipo de acabamento em aço inox, seja ele polido ou escovado. Aqui nos acompanha Maurício Sacaro, Jonatas Ferreira e, claro, Papo de Inox está aqui para mostrar como é feito o acabamento na solda que foi realizada em um tubo, por exemplo, como esse de 1 em 1/4. Solda ela foi realizada a TIG em todo o seu diâmetro. Precisa fazer a remoção e, claro, devolver a ela o acabamento desejado, sendo escovado ou polido. E aqui nós temos a consultoria da Sabra, que vai apresentar os abrasivos necessários juntamente com os equipamentos que vão ser necessários para essa realização. Também trouxemos aqui, ó, uma chapa que mostra a solda TIG realizada e agora vai ser necessário fazer a remoção dessa solda, a regularização dela e o polimento para devolver a ela esse acabamento, a recuperação da camada passiva para deixar com acabamento polido espelhado como esse que vocês aqui veem, né? Também trouxemos um tubo, sendo ele quadrado de 40 por 40, que tem algumas dificuldades por conta da espessura. E tem a solda que foi realizada. Quando a gente fala em inox, a solda apropriada pode ser a solda laser ou a solda TIG, mas é necessário fazer essa remoção, que você percebe que aqui há uma adição de material, para devolver o acabamento desejado. Neste caso, está com acabamento escovado. E o Maurício aqui, expert, há mais de 25 anos aí trabalhando com o tipo de acabamento e de abrasivos aqui que a gente teve a oportunidade de conhecer, fazendo o perfeito acabamento. Aqui nós estamos nesse laboratório, com esses equipamentos todos aqui. Eu espero e entendo que vai ficar de acordo, certo, Maurício? A responsabilidade aí é de quem? Vamos tentar, é do polidor. A responsabilidade é do polidor, mas o conhecimento técnico está aqui e o Papo de Inox tem o prazer de trazer para vocês. Certo, Jonathan? Com certeza. O que você espera isso aí? Esse resultado aí, né? O que você acha? Eu acho que depende do polidor. Então tá bom. Vai ficar show de bola. Vai ficar. Acompanhe a gente do começo ao fim e você vai chegar no resultado desejado e nós vamos mostrar cada etapa desse processo. Vamos lá? Maurício, nós estamos aqui com um tubo. Esse tubo apresenta aqui uma solda e agora a gente quer tratar essa superfície, dar a ela o acabamento desejado. Qual é o acabamento que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente vai ter que remover essa solda? Sim, conforme a gente tinha comentado antes, né, sugerido, vamos acabar com essa solda que ela está bem em alto relevo, né? Vamos tirar ela, procurar uniformizar a superfície para depois vir com o processo de escovamento. Nessa etapa que nós vamos fazer, esse tubo nós vamos fazer com ele escovado. Ó, o primeiro que eu vou utilizar aqui é um flap desse, flap de grão cerâmico, grão 80. Depois nós vamos passar com um flap misto, de lixa com manta abrasiva, que é para poder dar uma uniformidade. Ele é mais fofo, ele é mais adequado para esse tipo de trabalho, sem ser muito agressivo. E a gente pode usar também os flaps de manta. Esse flap de manta também, ele tem uma maciez boa, que é boa para você fazer contorno, sem ele fazer cavidade, sem ele cavar o material, sem ser muito agressivo. Ele tem abrasividade boa, mas ele não é rígido. Então a vantagem é essa. E aqui vai ser utilizado o equipamento de esmerilhadeira angular, retífica reta, como que é o nome apropriado deste equipamento que vai ser utilizado com esse flap? Eu gosto muito desse tipo de máquina, né? Ela não é uma politriz e não é uma esmerilhadeira no termo convencional. A esmerilhadeira de velocidade única, ela tem geralmente 11.000 RPMs. Essa aqui não, essa aqui é uma máquina, é uma esmerilhadeira, mas com controle de velocidade. Eu vou conseguir fazer a operação em alta velocidade de remoção e depois eu posso manipular e adequar a velocidade dela para fazer um pré-polimento e até o polimento. Vamos tentar fazer tudo com a versatilidade de uma única ferramenta, ok? E aí você vai colocar ela na velocidade máxima nesse primeiro agora aqui eu né? posso trabalhar com ela na velocidade máxima. Tá, perfeito. Então vamos acompanhar, pessoal, como vai ser esse processo de remoção dessa superfície que está bem aparente, está bem espessa, a solda que aqui foi realizada. Vamos lá, Maurício? Vamos lá.
Ó, só na solda, a solda a gente já conseguiu remover esse tipo de flap angular, que a gente pode trabalhar com ele bem de bico, né? Que ele vai incidir na crista do cordão de solda. Então essa primeira operação já... Ele não causa nenhuma profundidade, ele não causa nenhuma deformação ou uma cavidade no material se você não souber trabalhar? O abrasivo é assim, é a posição, né? A gente tem que obedecer que ele trabalhe com maior área da lamela de contato, né? Evitar que ele trabalhe muito de bico, daí ele pode realmente fazer uma cavidade no material, né? Principalmente isso, o cuidado é como a gente falou, né? Responsabilidade do polidor. É a mão do polidor. É a mão do polidor. É o cuidado, né? Os abrasivos, como a gente fala, os abrasivos fofos, né? Eles têm essa vantagem. Ele tem uma abrasividade ótima e ele não tem muita penetração, como se fosse cortar o material. Então ele é bom para você trabalhar. Ele acompanha, né? Isso. Com o risco de você fazer marcas profundas bem minimizado. Ah, legal. Minimiza muito o risco, ok? Perfeito. Agora você colocou um flap com manta. Esse flap também é um flap de lixa fina, né? Mais ou menos 1 grão 150, com uma manta abrasiva intercalado. A gente chama de flap intercalado isso daqui. E qual que é a função dele? O que ele vai proporcionar neste material, uma vez que foi feita a remoção já da solda? Qual que é a finalidade de você trabalhar com um flap como esse? Ele é uma etapa dentro daquilo que a gente chamou de um escalonamento. Você trabalha com primeiro o flap mais grosso para você remover o grão, remover o cordão de solda, e depois você já vem aqui com esse flap já um grão mais fino. Depois eu vou passar um grão mais fino ainda na forma de manta abrasiva, e depois nós vamos passar o disco não é flap porque não tem lamelas de flap, né? Mas é um disco nitizado que a gente chama, que é do pré-polimento, ok? Ele fica suficientemente acabado para a gente trabalhar com a cinta depois do escovamento. Perfeito. Então você está fazendo um afinamento para chegar numa superfície bem próxima do que você precisa para você chegar na parte de escovamento, que é o ideal, né? Sim. Perfeito. Podemos ir lá. Vamos lá. Nesse cordão, como o cordão de solda que foi feito é bem pequeno, então tá sendo rápido e fácil, né? Mas por causa da extensão. Não por causa da aplicação em si, mas por causa da extensão do cordão que é pequeno. Perfeito. Se você já observar de perto aqui, você percebe que já está ficando com lixamento próximo ao escovamento. E o acabamento já consegue ver que ele está bem próximo do desejado. Não que está em perfeitas condições, porque você consegue perceber a mancha do lixamento que foi executado aqui, certo, Maurício? Correto. Qual que é a próxima etapa? Eu vou passar agora um disco desse, que ele é um disco intermediário, né? Ele diz aqui que é aproximadamente 1 grão 240. É um disco de manta abrasiva. Então vamos continuar no escalonamento de afinação, de lixamento, para poder depois chegar na parte de passar a lixa e deixar com a uniformidade do escovamento, correto? Isso. Tá acompanhando aí nessa etapa, como a gente pode perceber, o abrasivo, ele é um abrasivo espesso, vamos dizer assim, é um pneu grande, né? Então, também para efeito de você preservar a integridade do abrasivo, esse é um abrasivo que ele não tem encostado, ou seja, ele é uma esponja. Se você exagerar na rotação, ele pelo giro, né, pela força centrípeta, ele vai acabar quebrando o abrasivo e soltando pedaço. Então a gente trabalha com uma operação reduzida, com uma velocidade reduzida nesse caso. Então atenção você polidor aí, que nos acompanha aqui no Papo de Inox, você tem que conhecer bem a sua operação e a forma. E para polimento tem que ter sim conhecimento, ciência, para poder fazer a correta aplicação dos abrasivos, para que a gente chegue no resultado desejado e, claro, potencializar a nobreza do aço inox. Um material como o aço inox bem trabalhado, cara, é sensacional. Então aqui nós estamos aplicando na prática o acabamento e o Maurício vai mostrar o resultado que vai ficar em cada processo, em cada etapa, em cada disco, né? Isso.
Ô Maurício, com a passagem desse flap, desse disco, como ficou aqui o resultado? O que que você fez? Você fez a remoção daquela camada, a princípio, mais danificada? Você deixou o acabamento mais por igual? Qual que é a finalidade desse disco, desse flap, vamos dizer assim? Então, esse disco, por exemplo, ele tem a intenção de uniformizar a superfície. A gente estava aqui com uma superfície lisa, existia o cordão de solda em que foi passado um abrasivo mais grosso, e daí ele ficou mais ou menos assim, com uma diferença de textura em termos de acabamento. Quando a gente passa aquele flap ali, esse verde, né, que é um intermediário, como foi falado, 1 grão 240 por aí, ele é feito para regularizou, vamos dizer assim, exatamente, deixou mais próximo, é o escalonamento. Para regularizar a superfície, para ela ficar mais ou menos por igual. Acabar com aqueles buracos, aquele aprofundamento. Exatamente. Então você acabou tendo que fazer uma remoção, vamos dizer assim. Correto. Então, perfeito. Agora, por exemplo, ele já foi rebaixado isso daí, a gente pode até, a partir dessa operação aqui, a gente poderia ir diretamente... Já para passar a cinta, Maurício? Para passar a cinta para fazer o escovamento. A cinta tem uma versatilidade muito boa. Eu posso também escalonar os grãos de abrasivo nessa máquina. Então essa máquina ela pode começar com um grão de lixa, sei lá, bem fino e engrossando, ou ele começa do grosso e vai terminando no mais fino? Essa operação, no caso, por exemplo, eu poderia ter feito ela com aquela máquina. Eu tiraria simplesmente o cordão de solda daqui, faria o trabalho só na superfície, no topo do cordão de solda, e já viria com ela, por exemplo, com uma lixa. Ali eu tenho uma lixa 60, que ia deixar isso daqui já escovado, ou podia colocar uma mais fina, uma 120. Eliminaria a etapa, você disse? Não é que eliminaria a etapa, mas eu já faria com uma máquina só. Já poderia ter feito a passagem desses 2 abrasivos com aquela máquina numa cinta. Mas é claro que no jogo é muito mais fácil eu ter essas ferramentas na minha mala de ferramentas do que ter uma cinta para cada uma daquela lá. É fato. Geralmente o pessoal deixa aquilo ali, trabalha no máximo com 2 grãos, né, especificados antes, que a gente monta a cinta, por exemplo, que é para poder fazer a operação de acabamento. E também, né, Maurício, é bom exemplificar, dizer que esse tipo de máquina ela é utilizada exatamente para o tipo de escovamento ou polimento em tubo. Em tubo. Normalmente é utilizada em loco, né, na obra ou no lugar que é feito a instalação. É mais apropriada para quem faz guarda-corpo, corrimão, onde se realiza aqueles cordões de solda que você precisa, de fato, fazer o acabamento no local. Isso. Então fez essa parte de processo de desbastamento, de tirar aquela parte mais grosseira, deixando um escalonamento de afinamento. Agora vamos entrar na parte de acabamento final, vamos dizer assim? Isso. Eu vou só dar mais uma acertadinha aqui, e depois a gente pode passar. Eu vou passar um disco mais fino, porque essa lixa é grossa. Eu não quero passar ela, porque daí ela vai cobrir muito aquela intenção do acetinado que eu quero fazer. Então, perfeito. Eu vou passar mais um disco aqui para a gente afinar mais um pouco, e daí eu vou passar uma cinta de manta abrasiva, de surface. Perfeito. Okay? Então vamos lá. Qual que é o próximo passo, então? Mais um, continuando o escalonamento de... eu vou passar um pouco desse disco unitizado, que a gente chama, né? Como que é o nome, ó? Disco unitizado. Explica um pouco como que ele vai agir aí. Ele é, vamos dizer assim, ele não é nem uma cinta não é nem um flap de lixa e nem é um flap de manta surface. Esse é tipo uma esponja, né? Ele tem montado com uma colagem aqui encostado. Ele é uma esponja abrasiva, que é feito num processo industrial. E então ele é uma esponja impregnada de grão abrasivo. Nesse caso aqui é um grão fino, como a gente fala, é um grão em torno do grão 400, 600. É um grão bastante fino para você trabalhar realmente com um pré-polimento. E ele tem bom rendimento, Maurício? Ou você tem que ter bastante dele, se o seu trabalho for... Ele tem um bom custo-benefício nesse sentido de você ter ele por diversas aplicações? Ou você utilizou ele uma vez, tem que descartar? Não, a durabilidade dele é ótima. Por quê? Você também não vai pegar um material desse, como a gente falou. Eu não vou querer pegar um abrasivo de grão 600 e passar num risco pesado. O risco pesado, ele vai, tipo assim, não vou conseguir remover, porque o abrasivo é muito fino, sem contar que eu vou gastar muito abrasivo.
você insistir muito, incidir com o abrasivo, principalmente abrasivo fino, durante um longo tempo no material, ele vai queimar a resina do disco, ele vai esquentar demais a peça. Danificar a peça, vai danificar, porque ele não vai remover, principalmente para tubo fino. Esse aqui a gente está com um tubo mais espesso. Quando pegar um tubo fino, aí a situação é mais delicada, porque é muito mais fácil você esquentar o tubo fino. Tem operador que trabalha até com estopa de água para poder ir refrigerando durante o processo. Então, ele começa a lixar, ele começa a dar acabamento, e o que acontece? O acabamento não vem no acabamento da forma que ele quer, e mesmo assim esquenta muito a chapa e pode deformar a chapa. Né? Pegou essas dicas aí? Agora vamos utilizar esse disco unitizado aí. Para quem não conhecia, tá aí. Nós vamos fazer isso na prática aqui, uma demonstração. A Sabra, o Maurício Sacaro, regulando a... calma aí, eu vi você mexendo na regulagem de velocidade. O disco unitizado, ele vai trabalhar na alta potência, na alta velocidade ou na baixa rotação? Ou na média? Como que você define isso? Vamos falar disso. Ó. O disco unitizado ele é indicado como velocidade máxima. Geralmente os fabricantes eles colocam no rótulo, no nosso também está indicado assim. Velocidade máxima, velocidade da esmerilhadeira, em torno de 10, 11 mil RPM. Velocidade ótima, que está escrito, 6 mil RPM. Então qualquer coisa próxima de 5, 6 mil é ótimo. Não quer dizer que o abrasivo vai quebrar quando você trabalhar em 10, 11 mil RPM, não é essa. É que você realmente consegue um resultado melhor. Você trabalha com a velocidade de corte do abrasivo ideal, evita de aquecimento, evita de fundir a resina do disco e proporciona... E dá uma vida mais útil, né? Dá uma vida mais Você vai útil chegar também, até o final do uso dele, né? Você não vai ter um desgaste tão profundo, né? Se você acabar esquentando demais, você danifica tanto o material que você está impregnando, quanto até mesmo o disco, né? Trabalhar com muita pressão no material, trabalhar com velocidade muito alta, pode ocasionar até de fundir a resina do disco. Antes do grão remover o material, a própria resina da confecção do disco, ela funde e gruda no material. Perde eficiência. Perde eficiência. Tem operador que chega lá, beleza, passa um sebo. O problema do sebo é que ele é gorduroso. Ele vai entrar no meio da esponja abrasiva aqui e ele vai fazer uma lama e ele vai perder a eficiência do abrasivo. O abrasivo passa a não agir mais. A esponja abrasiva fica entupida de gordura e ele não tem mais ação. Aí fica só subindo óleo queimado para cima. Verdade. Agora eu quero ver esse disco unitizado aí em prática, em ação. Os polidores que nos acompanham, as pessoas que são entusiastas do aço inox, quer ver exatamente o resultado que esse disco unitizado traz ao aço inox. Vamos passar. Por agora o acabamento já está pronto já para a gente poder incidir no escovamento lá com a cinta? Já é suficiente já. Tá, e qual que é a cinta que você vai utilizar? Eu sei que você vai utilizar essa máquina aqui. Você vai ter que me explicar como ela funciona e como se aplica, né? Porque se eu fosse, eu nem sei se é assim, se é... Eu sei que tem diversas formas de você fazer a aplicação tanto da lixa quanto do maquinário. Por favor, o técnico aqui é você. Me ensina e ensina quem está assistindo. Tá ok. Eu vou ligar a máquina, vamos primeiro trocar a cinta, né? Aqui a gente está com uma correia de lixa de grão 60, é muito grosso para essa superfície aqui, ela já traria já um escovado bem pesado, a gente já quer alguma coisa mais acetinada, a gente pode até passar ele, vamos dizer assim, tem profissional que vai querer. Então, vamos passar aqui essa cinta para que quem nos acompanha perceba, porque vai criar aqui um lixamento profundo, vai trazer talvez uma aderência maior, porque quando você percebe, ao passar a mão, você vai perceber que ficou áspero. No toque, né? você vai perceber. No toque, então você percebe.
E quais são os riscos de você ter um processo desse tão áspero? Vai criar rugosidade, vai, dependendo da onde for aplicado, vai ter um contaminante. Então, são os cuidados. Então, aqui tem uma lixa 60. Vamos passar. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, esteticamente vai ficar mais bonito porque eu quero ver arranhado. Sim. Eu quero ver o escovado. Sim. Né? Mas só que você tem que considerar o lugar que está sendo aplicado. Gostaria de ver como vai ficar uma lixa 60 aplicada no escovamento com essa máquina. Se vai trazer essa regularidade, se nós vamos conseguir mostrar exatamente essas ranhuras e os riscos que são envolvidos na questão de contaminação, de ajuntar bactérias e tal, dependendo do lugar que vai ser instalado. Sim. Vamos fazer então essa parte com a lixa, depois a outra parte a gente faz com a manta para poder mostrar o diferencial, como fica o acabamento. Perfeito. E dá para poder escovar ela com essa profundidade de ranhura e depois recuperar ela, ou vai ter que fazer em outro material? Você vai ter que continuar passando um abrasil mais fino para fazer o escalonamento. Então tem que fazer de novo o escalonamento até chegar ao desejado. Posso passar ela, depois eu posso passar um abrasil mais fino e dar continuidade. Perfeito. Pra fazer. Quer dizer, isso é só para demonstrar quais os tipos de abrasivos de acabamento que existe. Mas quando a gente for fazer o acabamento, já vai com o abrasivo final. Certo, né? Só para a gente mostrar como é que fica aqui. Perfeito. Ô Maurício, eu estou vendo que você está com essa lixadeira aí. Me explica um pouquinho qual é a finalidade dessa lixadeira. Estou vendo que ela já está com uma lixa 60, é isso? Isso, é uma lixa 60, zircônio. Então, por favor, explica um pouquinho sobre o funcionamento. Ela tem controle de velocidade? Qual é a necessidade dela? Qual é a aplicação? Essa máquina, ela é, como foi falado, é uma lixadeira para tubos, né? O pessoal chama de lixadeira tubo, lixa-tubo. Claro, sempre para tubos redondos, né? Não haveria sentido tentar passar isso num tubo quadrado, porque o tubo quadrado você tem que trabalhar com ele na extensão longitudinal. Essa máquina é uma máquina de controle de velocidade, tá? Ela tem um dial aqui de velocidade com velocidade regulável e memória. Quando eu estabelecer, por exemplo, aqui que eu vou trabalhar com 3.000 RPMs, essa velocidade, quando eu desligo a máquina, quando eu volto, ela tem essa velocidade memorizada, ok? Então a gente vai fazer a aplicação, aqui com uma cinta, chama de cinta colada, né? Um algodão abrasivo. A gente vai poder fazer, primeiramente, esse escovado grosso que a gente falou. Tá bom, eu só queria que você mostrasse como você coloca essa lixa nessa máquina. Perfeito. Vamos fazer aí como se fosse iniciar o processo, né? Estou tirando já novamente. Então, a lixa está aqui, né? Lembrando sempre que a lixa, ela, na construção dela, tem um sentido de giro indicado, né, que a gente deve trabalhar nele. Então aqui você tem um dos braços com mola, esse braço motor, a roda motora, né, e essas duas rodas movidas, esse daqui é rígido e esse é flexível por mola aqui. Para que isso? Para manter ela esticada. Perfeito. Mas essa cinta, é fácil você encontrar ela, Maurício? A Sabra fornece, a Sabra é uma das fabricantes? Sim. Porque você vê que ela tem uma emenda aí. Se você não souber fazer uma aquisição correta, inclusive com a emenda atribuída de forma correta, você pode ter um problema também no uso dela também estourar, não é verdade, Maurício? Correto. Esse processo em que nós fazemos essa colagem da lixa, né? É um processo que os profissionais da área usam. É a última tecnologia que se tem para esse segmento, né? É colado com uma fita aqui, uma fita plástica, mas de uma tecnologia recente, né? Houve uma época, então, que essas lixas eram feitas, vamos dizer, antigamente mesmo, era feita por um processo de colagem sobreposta. Então, vamos dizer assim, o bico da lixa era sobreposto, colado em cima da outra ponta. Então ficava aquele quebra-mola, ficava aquele caroço, que a hora que você ia fazer o trabalho, ele pulava no acabamento. Hoje não. Com essa fita aqui colocada na parte posterior da lixa, ela fica realmente sem relevo, sem altura nenhuma aqui. Você passa pela emenda da lixa e você nem percebe que ela tem essa... Que ela tem essa emenda, né? Essa emenda, essa colagem, né? E você observa aqui, ó como tá firme, ó. Esse daí realmente é o que se tem em termos de qualidade, durabilidade também da colagem, é uma coisa... E ao passar a mão você nem percebe que tem uma emenda aqui. Porque a emenda ela é muito estreita, muito fina e ela está pela parte de baixo. E quando ela tem um alto relevo, ela vai causar um dano onde você vai estar escovando. Se ela tivesse aquele tipo de colagem antiga, que ela era feita sobreposta, ela ia ficar um caroço aqui, ia bater e ia fazer várias marcas no acabamento. Perfeito. Eu queria ver agora você utilizando
este equipamento e de que forma você entra com ele no tubo. Ele tem que abraçar o tubo, de que forma é feito a aplicação dessa máquina no acabamento. Exatamente. Ó. Eu já coloquei aqui, como falado, né? Eu coloquei uma velocidade de 3.000 RPM. A gente só posiciona ela aqui nessa forma. Entendeu? Ficou bem grosso mesmo. Ficou. E você percebe que a própria máquina, por mais que ela já está numa alta velocidade, vamos dizer assim, né? Ou média. Não, 3.000 tá 3.000, ela vai até 3.500. 3.500. Não, vai até 3.000 mesmo. Aí você percebe que ela já deu um acabamento de escovamento, mas você percebe que ela cria uma grande dificuldade por conta da granulação da lixa? Por causa da própria ranhura. Da própria ranhura. Então você tem que ter o cuidado da escolha correta e da força que vai ser empregada para que a gente possa chegar no resultado desejado. A intenção, quando a gente provoca a força aqui, é da cinta abraçar o tubo, correto? Eu vou passar mais um pouquinho só, para depois a gente ver como é que fica realmente. Esse é um escovado bem pesado, tá? Isso aqui é uma lixa que vem aqui. O pessoal utiliza em alguns momentos, como a gente comentou, eu vou fazer um acabamento, por exemplo, no cordão de solda, tem gente que já usa esse tipo de lixa pesada para fazer isso. Já remove essa solda? Eu não gosto. Tá. Porque o periférico da lixa pega em volta aqui do cordão e pode fazer cavidade indesejada, pode afinar demais o material. Eu prefiro não fazer, eu prefiro fazer no flap aqui, fazer a cabeça do cordão de solda e depois vir com uma lixa desse tipo, ou mais fina, principalmente, mais fina para poder uniformizar. É o processo correto, né? É o correto. Vamos dar mais uma passadinha só, para vocês verem como é que fica o acabamento. Olha aí, olha que acabamento bonito, porém é nítido, né? Quando você passa a mão, você vê exatamente que ela ficou rugosa, vamos dizer dessa forma, arranhada, com bastante, né? Você vê, foi bem agressivo o processo de escovamento. Ó, você percebe que ela tá áspera, vamos dizer assim. Você percebe também as próprias ranhuras aqui. Se o Rafa, que está nos acompanhando aqui, puder aproximar a câmera, ele vai evidenciar exatamente essas micro ranhuras aqui, que não é tão micro assim, porque você percebe exatamente as arestas que foram feitas pela lixa que é grossa. Isso. Numa condição, principalmente que você tem que manipular, tocar o tubo, o que vai acontecer? O tubo, toda a gordura da sua mão, toda a sujidade vai ficar parado nessas ranhuras aqui. Então, isso é só para exemplificar, mostrar o tipo de acabamento, mas não é indicado, principalmente para contato manual, ou pior ainda, se fosse ainda para uma indústria de alimento, uma indústria química, ia ser pior ainda, ia se juntar muito mais contaminantes aqui, tá ok? Então esse é o cuidado só para exemplificar como é que é o funcionamento da máquina e a potência. Perfeito, agora nós vamos para um próximo passo, não vamos? Vamos lá. Agora a gente falou que vai trabalhar com afinamento mais próximo do desejado, que é utilizado hoje com frequência, por exemplo, em corrimão, guarda-corpo, aonde você tem uma necessidade de um escovamento mais fino, vamos dizer assim. Correto, isso mesmo. E agora a gente está aqui com uma manta abrasiva, uma surface mais conhecida, isso, que também é aplicada com essa máquina, né? Também. E aí você vai... E essa finalidade de uso é para escovamento. Escovamento. Isso daqui vai ficar muito mais perto da nossa necessidade para o mercado e o que é mais visual no mercado que você vai encontrar mais. Tá, perfeito. Ok? Bora lá então. Então vamos lá, vamos primeiro trocar o Agora vai fazer o mesmo processo de troca da cinta. Aí você pega aquela parte que é flexível, aperta, bem simples, bem fácil de você fazer a remoção, e também você viu como também é fácil de você trabalhar com esse equipamento. Qualquer pessoa é habilitada para trabalhar com essa máquina? É fácil de aprender a utilização dela?
ou quais são os cuidados que você precisa ter? É a velocidade do equipamento? É o tipo de abrasivo necessário? Qual é o risco que se envolve ao utilizar um equipamento como esse? Olha, esse equipamento não é um equipamento de alta rotação. Então, ele não é muito problemático nessa questão de segurança. A correia, mesmo sendo uma correia colada com uma tecnologia, né, muito atual, ela muito raramente pode acontecer de ela quebrar. Ela vai quebrar quando ela estiver muito velha, muito desgastada mesmo. É como se fosse um pneu careca, né? Chega um momento em que a gente precisa trocar. Mas como é uma máquina de velocidade baixa, se ela quebrar, alguma coisa que aconteça, não vai projetar pedaço, então ela é bastante segura nisso. Perfeito. Poeira, então a gente vai trabalhar com óculos, né? Tem um fator de ruído que não é muito alto, mas a gente vai trabalhar também com os EPIs, né, necessários, tá? E então é fácil de se trabalhar com ela, Maurício? Não é difícil. Pelo que eu vi aqui é fácil. Não é. Todo o abrasivo e toda a aplicação de polimento e acabamento, você, como a gente falou, precisa achar a máquina e a posição certa para trabalhar. Então o negócio é posição. Exatamente, tudo se resume à posição, porque a peça está montada, o equipamento está montado e você tem que dar um jeito de ter acesso e polir onde você quer polir. Perfeito. Então, essas variações que tem em termos de máquina e tamanho de abrasivo e tudo, é justamente para você poder ter acesso, ok? Perfeito. Então vamos passar um pouquinho dessa daqui? Aí, para você que é polidor, é esse tipo de manta. Aqui está o segredo para você que quer deixar o material parecido ou próximo a um escovamento industrial em tubo que você encontra aí facilmente no mercado. Ó, é essa manta, é esse equipamento, a lixadeira. Olha esse resultado, ó, sem nenhuma porosidade, acabamento muito bonito. Você entende que ele está escovado porque ele está meio opaco. Sim. Né? Não está com aquele brilho e não está com aquele lixamento tão profundo. Ó, e tá bonito. É o aço inox, se você não vê nenhuma deformidade aqui. Sim. Fez a remoção por completo daquela marca que se tinha de solda, o acabamento já é o desejado que você encontra na grande parte dos corrimãos e guarda-corpo aí pelo mercado. Sim, e quanto mais fino é esse escovado, esse risquinho, né, do escovado, mais fácil você fazer a limpeza, porque menos concentração de sujidade que ele absorve. É, okay? Bacana. Então, mas é possível afinar ainda mais esse material, deixar ele com a granulação menor da manta abrasiva, mas esse é o convencional. Esse é o convencional, é o mais usual, tanto é que essa manta é o que mais o pessoal pede. Os profissionais que pedem sempre, ou é a manta grossa até, e a manta média. Tá. Existe a possibilidade de você passar uma manta mais fina aqui, insistir com ela, por exemplo, para você deixar realmente muito fino, e depois até, nesse caso... Mas aí é polimento. Aí é polimento. Aí nós falamos que a gente ia parar no escovamento, né? Por favor, mano. Mas dá para chegar, Nós vamos chegar no polimento. Tá. Bacana, interessante. Aprenderam aí? Vamos acompanhar os próximos passos, porque a gente trouxe aqui, a gente tem chapa, a gente tem tubo, e a gente tem tubo, inclusive, quadrado. Então vamos por etapa. Então essa daqui já foi vencida na questão de emenda, de corrimão, de tubo, o escovamento. Então tá preenchido, tá feito, você que nos acompanha, tá aqui o resultado. Correto. Tá contento? Tá ótimo. Maravilha. Nós vamos mostrar só mais uma versão, uma opção dessa máquina, desse equipamento, que é feito também para tubos de diâmetros maiores. Tá? Opa, então calma aí. Eu tô vendo essa máquina aqui. Olha ela aqui, pessoal, ó. Aqui na Sabra você encontra todo esse tipo de equipamento, certo, sim, Maurício? Ela é mais dedicado, essa máquina no caso, ó, por não ter... É para cinta também, mesmo processo... Até para tanque. Até para tanque? De pequenos diâmetros, vamos dizer assim. Por quê? Essa máquina ela não tem essa aba de carretel aqui na frente. Então, quando você faz o dobramento em cima do tubo de diâmetro grande, ela não
roça, ela não pega o carretel, evita de você provocar riscos. Ao passo que essa daqui, por exemplo, para grandes diâmetros, ela já não é adequada. Ela pode vir a pegar o carretel e riscar a peça. Essa daqui não. Essa aqui você pode trabalhar até com diâmetros maiores, até de 60, 70 milímetros, para você trabalhar com ela escovando a lateral. Então tem que conhecer bem a aplicação e os equipamentos que tem disponível para uso. Sim. E a Sabra, ela te dá essa consultoria a partir do momento que você passa qual é a sua necessidade. Correto. Então eu gostaria de conhecer. Eu já liguei essa máquina que vocês viram abaixando, eu peguei, já liguei aqui. Já ligou. Eu sou um bom ajudante, não sou? Vamos ver se você ligou direito. Olha, tá funcionando, né? Então, perfeito. Vamos lá, eu vou pegar ela vai dar um acabamento muito semelhante a esse que a gente conseguiu aqui, né? Perfeito. Eu vou colocar esse outro lado aqui para vocês verem. Esse lado aqui ainda não está escovado. Isso, vamos pegar uma parte aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Que mostra exatamente... Tá bem natural o tubo aqui. Isso, você pode perceber que ele tá 2B, tá bem natural. Isso. Vamos fazer um travamento aqui na morsa. Pegar a cabeça. Opa. É isso. Ó, o acidente. É um acidente, hein? Vamos, ó, fizemos o travamento aqui na morsa, mostrar que eu sou chão de fábrica, né? Que eu vim de lá, eu sei como faz. Isso aqui é uma morsa, gente. E agora vai dar acabamento exatamente neste tubo que você percebe que ele tá com, vamos dizer 2B, Maurício? Tá 2B, tá original aqui. Tá original. Essa faixa aqui. Então precisa fazer essa remoção para deixar com acabamento escovado. Essa cinta que tá aí é uma manta abrasiva. Também, média igual aquela outra. Média igual aquela. Sim. Então essa manta ela tem média, fina e grossa. Grossa, média, fina e até uma super fina que a gente chama, mais fina ainda um pouco. Então não é por granometria, então? Não, alguns fabricantes, eles atribuem, porque eles colocam o grão abrasivo que é composto aqui, tem um tamanho de grão que faz ele dizer que esse é um grão, por exemplo, 220. Perfeito. Mas não existe a granometria exata como existe no caso da lixa. Perfeito. Né? Esse daqui, então, é um tecido sintético composto com grão, mas não quer dizer que ele seja exatamente... Ele não vai dar o mesmo resultado que dá um disco de lixa, que tem uma quantidade de grão muito maior. Perfeito. Ok? Vamos Bora lá? lá? Olha aí, com poucas passadas que eu estou observando aqui, você foi para cá, foi para lá, você observa que ele já igualou os acabamentos. Exato. E havia uma parte polida aqui quase espelhada. Isso, tinha a parte polida, aqui. Tinha 2B e tinha uma outra parte que estava aquele processo de escovamento que nós tínhamos feito anteriormente. Percebe que ele fez igualou, né, esse material, ele está com acabamento escovado e, de fato, bem satisfatório. Eu acredito que o cliente, ao receber isso, ele vai ficar bem contente, não vai? Tá lembrado de quando a gente começou lá, a gente falou da preparação da superfície, mesmo que você tenha uma chapa riscada e tal. Quando você uniformiza ela, né, faz a uniformização antes do escovado, ela tem que ser mais fina, aquela uniformização, do que é o grão do escovado. Porque aqui ela entrou, aqui tinha uma parte polida e tinha uma parte 2B. Então, ela veio aqui com um grão mais grosso do que estaria a base dela e uniformizou. Agora, se eu tivesse aqui um riscado aqui mais grosso do que a manta, ele não ia cobrir. Então, eu parti de uma parte de duas superfícies mais lisas e obtive uma pouco mais rugosa. Então, isso aí é conhecimento. Isso foi adquirido com o quê? Com prática? Não, como falo, a prática é do polidor. Quem é responsável é ele. Então, se o polimento... A gente não é polidor, né? O herói dessa história é o polidor. Isso que eu ia falar. Ele tem que perseverar, porque o inox é um negócio que você faz uma vez na vida só, né? E o abrasivo, ele está aí para auxiliar quem de fato vai usar, e que é o polidor. A gente tem que valorizar o profissional. A todos os profissionais que trabalham com acabamento, a gente precisa fazer exatamente esse reconhecimento aqui. Porque quando você vê um aço inox que é bem difícil de ser trabalhado, com um serviço bem realizado como aqui está, é o conhecimento que vem com a prática, correto? Exatamente. Perfeito. Qual que é o próximo passo agora? Vamos fazer novamente essa operação? A gente pode fazer no tubo quadrado agora, e depois a gente vai pegar uma maquininha de polir para poder manter o escovado longitudinal no tubo quadrado. Então, beleza. Aqui nós temos uma grande dificuldade. Fazer o acabamento escovado, que você vê que ele está
por exemplo, aqui, vamos dizer, vertical ou horizontal, depende de como você enxerga. Nós vamos fazer esse tipo de tratamento, que não é um tratamento tão simples, porque ele não é assim. Não, Né? A gente vai ter que trabalhar novamente o cordão de solda e depois vai ter que vir com a máquina escovando e uniformizando. E para igualar, né? Não pode ficar nenhum buraco, nem não pode mostrar uma marca de solda, né? Aí agora vem o heroísmo aí. Então bora lá, quero ver se realmente você sabe trabalhar, Maurício, você sabe? Eu não sei não, quem sabe é o polidor. Então beleza, vamos mostrar os abrasivos aqui que serão envolvidos. Bom, e vamos lá agora, hein, Maurício? Vamos trabalhar com este acabamento num tubo quadrado. Nós estamos aqui com um tubo de 40 por 40, uma espessura de 1,2. É uma grande dificuldade para se trabalhar, porém, preciso dar um acabamento numa emenda de solda que foi feito em algum lugar, ou na obra, ou até mesmo na fábrica, para fazer uma composição, uma emenda de uma peça por conta dos tamanhos que assim desejam e precisam fazer essa emenda. E agora, preciso dar acabamento. Estou vendo que você está de novo com a esmerilhadeira angular, com um disquinho de flap lá, já estou aprendendo, estou quase ficando bom, hein? Tá quase. Estou quase, né? E agora a gente precisa fazer a remoção da solda, Isso. Correto? Qual é o passo agora que a gente precisa fazer? Vamos começar como sugerido, né? Também a gente vai desbastar o topo do cordão de solda, né? Para poder trabalhar bem pontualmente aqui, para evitar de rebaixar o periférico da chapa. O periférico da solda aqui, se rebaixar, ele vai ficar com uma ondulação que depois fica muito difícil de corrigir, tá ok? Então vamos trabalhar bem no topo aqui. Vamos lá? Vamos fazer mais uma face? Claro, quer fazer mais uma face. Isso. É importante fazer dois lados destacar aqui, que tem que ter o cuidado na remoção para não remover indevidamente o cordão de solda, porque você pode enfraquecer os pontos de fixação que são necessários se obter para poder garantir a junção sem a deformidade, né? Isso. Então você faz essa remoção que tem que ser superficial, a solda ela tem que estar com fundição, com penetração, para evitar que você perca aquilo que você precisa, que é garantir a estrutura do material soldado. É isso aí, por isso que a TIG é indicada, né? Senão você não tem estrutura, você não tem penetração da solda. A hora que eu remover a crista aqui, se não for na TIG, por exemplo, ele vai ficar, ele vai abrir a soldagem, porque a solda seria só superficial nesse caso. Perfeito. Okay? Já está bem suficiente. Flap novinho, come bem, fica muito bom. Você percebe que os acabamentos eles já estão praticamente faceados. Exatamente. Com o tubo, né? Eu vou dar mais uma passadinha aqui, que é para poder uniformizar esse igual do outro lado. Aqui, como eles dizem, né, peso de máquina, né? Sim, sim. Peso de máquina que é para você não incidir muito e também se você carca muito, ele faz buraco, então é sensibilidade, novamente, responsabilidade do polidor. Então o que manda é exatamente a mão do polidor, é o profissional. Exatamente. Então o acabamento desejado, além de você ter que ter os abrasivos corretos para a sua aplicação, você tem que ter um profissional capacitado pelo tempo de experiência e pela aplicação dele em trazer um ótimo resultado. Não adianta você ter uma Ferrari, como a gente bem diz, né? E não tiver uma carta para saber conduzir ela. Então a mesma coisa aqui, o polidor que quer trabalhar com aço inox não é apenas sobre o equipamento,
ou sobre o abrasivo, mas também é sobre a mão que ele precisa ter e o cuidado necessário para se chegar ao resultado desejado. Correto. Vamos lá já. Ó, agora a gente já conseguiu aquilo que foi falado no começo, não é? A gente já conseguiu uma superfície praticamente unificada, mas ela é mais fina do que o abrasivo que a gente vai passar agora para poder conseguir o escovamento. Okay? Perfeito, a gente não percebe mais o cordão que antes existia de solda aqui. É isso aí. Vamos passar essa daqui agora? Agora você vai ter que me explicar o que você vai passar aí. Porque eu estou vendo que é um novo equipamento a ser utilizado para se chegar ao resultado desejado. Né, Maurício? Aí a gente tem o quê? Uma laminade que você mesmo disse? Essa daqui é a marca do concorrente, né? Ela é uma marca do concorrente para esse tipo de máquina. A gente chama de máquina acetinadora, a gente chama de máquina para escovamento, né? Então esquece que eu falei, é isso? Aquilo não serve aquilo o jabá de graça aí não dá. Não dá, né? Tem que pagar o royalties, né? Pelo amor de Deus, né? Aqui eu tô com uma máquina que é da Sabra. Essa máquina é da Sabra. É da Sabra. E a gente tem aqui uma manta abrasiva. Eu só preciso conhecer, então, é uma máquina de escovamento? Como que é o nome que a gente pode... Uma lixadeira, uma escova... É muito similar àquela outra que a gente usou para escovar o tubo redondo. É similar. Na verdade, é a mesma máquina. O que acontece? Aquela máquina tem uma versatilidade, ou aquela, essa daqui no caso, tem uma versatilidade muito grande. Eu tiro aquele cabeçote de escovar tubo e ela é uma máquina, a mesma máquina, e eu consigo fazer esse lixamento de chapa. Não tem necessidade de você comprar mais um equipamento. Então ela tem essa versatilidade economia, né? No caso aqui, vou passar agora para vocês verem uma roda. É um rolinho, uma roda? Exatamente. Tambor, que eles chamam também roda. O tambor, ela tem é todo lixado, é isso? Isso é só lixa. Essa daqui é só lixa. Mas também o acabamento dela, embora não tenha aquela maciez, a conformação que dá a manta, a roda mista, ela tem um acabamento excelente. Ela fica muito boa, realmente, esse acabamento aqui, tá? Ô Maurício, só dá uma ligadinha aí para ver se eu de fato liguei corretamente aqui na extensão. Canso de ligar. Perfeito. Bora lá? Qual que é o desejado nesse momento? Ó, a gente está trabalhando com um grão de lixo aqui, que é um grão fino. E a superfície original que ele trouxe aqui também é fina. A gente vai tentar deixar mais ou menos igual. Já no resultado final, Maurício? Exatamente, no resultado final que era. Então, perfeito. São dois processos que nós estamos utilizando agora. Primeiro fizemos o lixamento, aqui numa máquina que tem um controle de velocidade, igualmente àquela que deu o acabamento escovado no tubo. Uhum. A gente colocou um rolinho com lixas, né? E agora vai passar já e já vai estar no processo de acabamento final? Já. Não precisa fazer absolutamente mais nada? A gente, como te fala, nós conseguimos fazer uma uniformização com uma granulometria, uma rugosidade abaixo dessa lixa. Agora, a hora que eu passar assim, que ela passar aqui, ela tende a uniformizar, porque ela não vai ter que remover riscos mais grossos do que a lixa consegue. Entendi. E aí você deixa já com esse acabamento superficial, com os mesmos sentidos e final, acabou. Isso, final. Passou ela, esse processo e essa face aqui desse tubo vai estar finalizado. Vai. Novamente aqui, o que a gente vai falar? A gente vai mostrar uma posição de passar isso aqui. Quem é que é o responsável novamente? É o polidor. Porque isso aqui demanda da experiência dele, do tato dele, da visualização, da postura de mão, do avanço que ele dá com a máquina. Tudo depende do polidor aqui, nesse caso, tá ok? Vamos ver se esse polidor é bom? Vamos ver, né? Aqui você devia ter trazido o polidor mesmo. Não, aqui você já percebe o acabamento e a
ele tá uniforme, né? Isso. Aqui você percebe, porque o material, de fato, como ele tem uma espessura fina, a própria solda, ela causa uma deformidade, ela esquenta o material e ela cria uma ondulação. Sim. Então, há uma necessidade de você saber também trabalhar com a espessura do tubo correta. Isso aqui não tem nada a ver com o acabamento, isso sim tem a ver com o processo de soldagem que foi aplicado aqui e a espessura do material que realizou. Então, você percebe que, inclusive, o próprio tubo, ele está soldado meio retorcido, você percebe? Né? Então, existe uma característica que, às vezes, a pessoa atribui ao polidor, e o polidor já sabe, ele fala, olha, foi o soldador. E o soldador fala, foi o serralheiro. Mas quando você tem, desde um corte laser, todo o processo bem automatizado, quando chega para o polidor fazer o acabamento, você pode ter certeza que o resultado será espetacular. Sim. Então, o processo ele tem que ser bem definido e feito com muito cuidado, porque você não está trabalhando com qualquer material, você está trabalhando com aço inox. O cuidado que é necessário para se trabalhar com ele. E aqui você já percebe que o acabamento ficou muito bom e pode ser ainda mais melhorado se a composição da estrutura fosse feita de forma correta, como a solda. Existe uma prática, por exemplo, quando a gente vai fazer o escovamento, que é assim, a máquina ela tendo sustentação da velocidade, quanto menor a velocidade que você implementa, você consegue aprofundar mais o escovado e consegue fazer um escovado mais longo. Depende do movimento do braço e depende também da pressão e da rotação. É comum, por exemplo, o operador chegar aqui, ele vai trabalhar com isso, eu gosto de trabalhar na velocidade 3, então ele deixa sempre o negócio na velocidade 3. Conforme a roda diminui de diâmetro, em que você precisa de mais velocidade para compensar a velocidade do ponto periférico, aí o que ele faz? Aumenta um ponto a velocidade da máquina. Isso, como fala, depende da experiência dele. Ele só vai realmente ter essa sensibilidade empiricamente. Ele vai fazer, um dia ele fica top, fica perfeito nisso daí. Opa, olha isso, ó. Ainda não tá bom. Ainda não bem tá bacana. bom? Não tá bom. Rapaz, aqui você já percebe que ela ficou com acabamento escovado. Tá. Mas eu percebi, Maurício, que você trocou o rolinho. Porque aqui é uma manta que ela parece um mix, que ele tem lixa e tem essa manta que, não vou falar o nome do fabricante, mas a gente sabe qual manta é abrasiva, a manta. Manta abrasiva, pronto. Então você tem a manta abrasiva e você tem um mix com lixa. Isso. E por que você fez isso, Maurício? Qual a finalidade? Embora aquela outra ela seja só lixa, essa daqui, esse rolo que a gente usou primeiramente, ela é só lixa, ele é uma lixa fina, tá? É uma lixa 180. Ao passo que essa daí, embora tenha a manta que não é muito grossa, não estabelece, quem vai ditar a regra do escovamento, da granulometria, é a lixa que está aí. A lixa que tem aí é 60 ou 80, eu acho. Mas é uma lixa bem mais grossa que essa. Então, o nosso resultado aqui fica mais grosso, mais encorpado. Entendi. Ó, botei a mão suja aqui, ele já... ele botou a mão, ó, esse que é o problema também do escovamento, talvez? Ou não, né? Porque quando a gente fizer a passagem daquele produto de preservação, ele vai, tipo assim, é um negócio que você remove com facilidade. Bacana. Você aplica ele, depois você repassa a toalha, o papel toalha ou o pano, e ele sai. A sujidade sai com muita facilidade. Olha aí o resultado. Aqui você vê a solda, aqui não tem mais solda. E aqui em processo de acabamento. Sim. Em processo de acabamento, acabado e com solda. E você percebe a perpendicularidade, né, do escovamento. Sim. Que a gente utilizou essa máquina com rolinho, manta abrasiva, ou como vocês queiram e como vocês conhecem, com regulador de velocidade. Aqui está o resultado. Ô Maurício, nós temos agora um desafio. Nós temos aqui uma chapa 2B sem acabamento nenhum.
Ok. E o desejo nosso e de quem está assistindo é que esse acabamento também em chapa seja escovado por igual. Ok. Existe agora um desafio, porque não é fácil. As pessoas encontram material e chapa escovada, esse escovamento ele é industrial, mas não feito dessa forma aqui. Então, Isso. preciso saber qual é o equipamento que utiliza. Então, aqui a gente tem uma lixadeira para escovamento, Ok. né? E aqui nós temos uma manta, um rolinho, tipo rolinho, com lixa e manta abrasiva. Isso. É esse o equipamento necessário para garantir um escovamento em chapa? Precisa fazer algum tratamento numa chapa 2B para poder chegar no escovamento ou simplesmente aplicar esse rolinho com essa máquina, com essa manta abrasiva que já vai estabelecer um acabamento escovado por igual? Só isso daqui. Essa manta, essa situação dessa roda, essa chapa 2B, como foi falado, ela é mamão com açúcar. Isso daqui ela É já fácil? É fácil. Por quê? Porque ela não tem riscos. A gente não precisou pegar todo um trabalho de remover os riscos que estavam, chapa danificada, para poder chegar aqui nessa última operação de fazer o escovamento. Então aqui já está tudo bonito. A gente não vai fazer esse cordão de solda que está aqui, mas para poder mostrar como que fica muito bonito esse acabamento na chapa que já é 2B. Laminado, como a gente fala, laminado a frio, né? Que não tem aquela carepadura que seria necessário remover. Entendi. Ok? Então aqui você vai fazer só essa remoção de uma camada passiva e a recuperação dela com Isso. escovamento superficial. É um escovamento fino, pelo que eu estou entendendo. Sim. Se a gente for considerar uma granometria aí, uns 240 ou Por aí. 180? Aqui não, nesse caso aqui, ele É. não vai penetrar tudo que tem na lixa. Essa lixa aqui é uma lixa 80. Ela não vai dar toda essa penetração, por quê? A própria manta intercalada, ela faz tipo um coxinho, um amortecedor. Então, a lixa não consegue ter penetração do grão totalmente. Ela vai amortecer, mas vai fazer um escovado bem definido. Não vai ficar tudo irregular, jogado. Ele não vai ficar bem alinhado e bem definido por causa da lixa. Mas a gente pode considerar, se hoje a gente pegar uma industrial, um escovamento industrial, ele vai estar bem próximo. E o escovamento industrial convencional e utilizado, para que você sabe e faz essa pergunta, é de 180 grãos, né, ou 180 granulação, a 220. Então tá dentro desse intervalo, acredito eu, ou não? Está dentro desse intervalo. Então vamos ver esse resultado? Tem uma Acompanhe coisa que eu aí. queria citar, que não é muito comum a gente observar isso daí. Aquele tubo quadrado que a gente fez, você repara que ele foi feito num tipo de máquina, aquele escovamento, que é uma máquina de cinta, é colocado numa mesa e ela faz um escovado extremamente longo, único. Ao contrário desse tipo de escovamento, ou em alguns que é feito em outras empresas, que ele fica um acetinado com risco curto. Esse com risco curto é feito com cilindro, com roda. E aquele do tubo quadrado que a gente fez, que tem um escovamento que vai de ponta a ponta, estão vendo aqui? Não dá para vocês verem direito. Mas ele tem um escovamento único. Contínuo. Linear, contínuo. Isso é feito em máquina do tipo de mesa, que ele lixa continuamente. Aquela lixa vai circulando Exatamente. numa constante, né? Exatamente. Daí ele Inteiriço. fica esse Ele risco fica inteiriço. único, né? Único. Perfeito. Diferente desse que a gente faz aqui, que fica com acetinado curtinho. Lembra que a gente falou? Quando você for trabalhar, comece com o tubo liso, porque ele nunca vai ser igual àquele acetinado, o escovado que a industrial. gente quer. Ele Sim. sempre vai ser diferente, porque foi feito no tipo de máquina lá, tá ok? Então, perfeito. Vamos lá para ver esse resultado do escovamento com esse rolinho em chapa lisa. Olha que acabamento sensacional. E você percebe que foi o quê? Foi uns 30, 40 segundos? Ah, é rapidinho. Ó, você percebe? Quando, Ó, a o base, escovamento, quando ó. a base tá boa, Isso. o negócio é rápido. É rápido, ó. Você percebe que aqui você tem o 2B, sem acabamento nenhum.
E aqui você tem um material aplicado, que foi o escovamento. Você percebe que é um escovamento mais curto, como o próprio Maurício disse, mas fica bonito. E percebe que ele fez assim, assim, assim. Ele procurou seguir um sentido do escovamento. Mas ele não teve aquela preocupação de, vou para cá, vou para lá, vou manter assim. Não, ele fez aqui, vem para cá. E ele conseguiu fazer e manter esse nível de acabamento que é o desejado e esperado hoje no mercado. Olha isso. Que bonito. Olha aí o equipamento, olha o técnico. Qualquer dúvida, não é pergunta para mim não, pergunta para o Maurício da Sabra, tá? Ele está aqui para te auxiliar no que for necessário. Eu queria agora mostrar como funciona o acabamento polido. Polido para tubo e polido para chapa. Então acompanhe que esse é o próximo passo, é a próxima etapa. E você, amigão, vai se sujar agora. Vai, agora o trabalho sujo, como se diz, né? Isso. E a gente tem muito orgulho de parabenizar todos os profissionais dessa área que se dedicam para garantir uma qualidade no escovamento, no polimento, hein? Não é fácil não, hein? Não é um trabalho fácil, realmente não. É árduo, pesado, mas o resultado é marcante, é brilhante. É isso aí.